Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Dando seguimento aí no curso Escola de Profeta, vamos entender hoje como é que surge um profeta. Como é que um profeta tem entendimento de reino, coisas da terra, coisas do céu, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O surgimento de um profeta, a autoridade de um profeta, a lei e o profeta, as profecias. Vamos entender um pouco sobre estes assuntos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a quem servimos. Ora, o surgimento de um profeta está ali, conforme Deuteronômio capítulo número 18, que diz: Moisés ao povo, o Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti um profeta. A palavra profeta surgiu ali na boca do patriarca Moisés. Moisés já era um profeta, era um homem de Deus, já tinha autoridade. Mas surgiria em nosso meio um profeta. Ele, em nome de Jesus, nos escutaria. Foi isso que predisse o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, conforme Deus falou ali no Horebe. No dia da Assembleia Geral, aonde Moisés reunia o povo para atravessar de um lado para o outro. Deus também se revela a Abraão, falando que viria homens, mulheres, descendência e muitas outras pessoas para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para falar em nome do Senhor sobre a terra. Amado, coisas que nós não ouvimos jamais. A voz do Senhor nosso Deus tem nos trazido no dia de hoje. Coisas grandes. Deus está como um fogo consumidor sobre a terra. Não para a morte, mas para o tratamento. O Senhor disse: eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhe dirá tudo o que eu ordenar. Se alguém não escutar a voz de um profeta, as palavras do profeta, no nome do Senhor dos Exércitos, eu próprio, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lhe pedirei contas. Bemanta, rimanta e canta. Mas se um profeta tiver, amado, a ousadia e dizer, no nome dele, no nome do Senhor, até mesmo o que Deus não mandou, esse profeta vai começar também a sentir o peso da mão do Senhor. Deus é fiel, amado. Ele é o Senhor de Israel. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. Para que nós venhamos entender, amado, a mente de um profeta. Para que nós venhamos entender o que é a questão do altar. Nós temos que fazer prova. Prova até mesmo se o homem ou a mulher que fala é profeta. Se em algumas religiões, algumas pessoas são confundidas por seitas, por leis humanas, temos que também colocar a prova. A Bíblia fala: e provai-me nisso. Amado, nós não podemos negar a humanidade de Jesus Cristo de Nazaré, quando ele paga o preço por nós ali na cruz. Quando ele fala: ide e fazei discípulos. Nós temos que acautelar, sim, dos falsos profetas, fazer prova da profecia. Eu devo ou não fazer prova? Sim, você deve fazer prova. Chegar diante de Deus e falar: Senhor, se verdadeiramente esta mulher ou este homem é um homem de Deus, cumpra-se as palavras dele, mas que as palavras sejam para bênção e não para maldição. Porque da mesma maneira que planta se colhe. A Bíblia reconhece, amada, a existência dos falsos profetas, conforme Mateus capítulo 7, verso 15. Muitas seitas se declaram ali e que falam em nome do Senhor. Mas, amado, em consequência, a Bíblia exorta
para que nós venhamos testar aqueles que se dizem ser profetas, conforme até o livro de 1 João, capítulo número 4. Amados, não creiam em todo o espírito. Provai os espíritos, se são de Deus ou se não são de Deus. Porque já há muitos falsos profetas levantando sobre o mundo a sua palavra. Porque, amado, a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas por homens santos, separados, que vivem na presença de Deus, que falam inspirados pelo Espírito Santo. Ora, lá em 2 Pedro, capítulo número 1, verso 21, é falado desta forma: amados, não creiam em todo o Espírito, mas provai os Espíritos, se esses vêm de Deus, se esses falam em nome do Senhor. Ora, uma das questões para se provar uma profecia é quando você tem o Espírito Santo, aquilo que é falado testifica no seu próprio espírito. Há muitos falsos profetas se levantando sobre o mundo, mas nós temos que reconhecer que voz é essa que fala em nome do Senhor. Outros profetizam coisas que se cumprem ou não se cumprem, prazos máximos de 7 meses. Bom é que se cumpra, amado, no máximo em 70 dias. Porém, o profeta que tiver, amado, a presunção de falar alguma palavra em nome do Senhor, falar em nome de Deus, ele dará conta das suas palavras em dia de juízo, porque a obra dele vai ser provada e vai ver se é feno, se é palha, se é pedra. Nós não podemos falar aquilo que o Senhor não nos mandou falar, ou falar em nome de outros deuses em profecia. Estamos correndo o risco da morte. Ou de ser, amado, do nosso coração ou da carne. Como é que nós vamos conhecer se a palavra o Senhor falou ou não? Primeiro lugar, tudo que Deus fala já está escrito. Nós temos que trazer à existência aquilo que ele já falou de Gênesis a Apocalipse. Deus vela para cumprir a sua palavra e não vela para cumprir palavras nécias, saída de qualquer jeito da boca humana. Quando o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra não se cumprir e nem suceder assim, esta palavra não partiu do Senhor. Não foi Deus quem falou. Se não se cumpriu, Deus não falou. Porque com a soberba os profetas vos falam. E não tem temor dele, não tem ter temor desse ou daquilo. Você tem que fazer prova se aquilo lhe parte ou não de Deus, conforme Deuteronômio capítulo 18, verso 20 em diante. Deus fala, amado. Deus acontece. O que Deus fala, acontece. Quando um profeta ou sonhador ou intérprete de sonhos se levantar no meio de vós, dê um sinal, dê um prodígio, se aquilo parte ou não de Deus. Se suceder tal sinal, esse profeta parte de Deus. Se suceder tal prodígio, esse profeta partiu de Deus. Faça prova, amado, de quem está falando. Vamos após outros deuses, as imagens de idolatria? Não, amado. A Bíblia fala: elevei os meus olhos ao Senhor. E em nome de Jesus nós chegamos a Deus, porque não há intercessor entre Deus e os homens a não ser Cristo. Qualquer coisa que pedindo ao Pai, crendo em oração, isso vos será feito, conforme ali João capítulo 15. Vamos servir a Deus de uma forma, amado, reconhecendo que vozes proféticas são essas que andam sobre a terra. Ouvindo a palavra de um profeta ou de um sonhador, se o Senhor vosso Deus, amado, não falou, ele dará conta das suas palavras em juízo. Para saber, amado, se é do nosso coração ou da nossa alma, nós temos que primeiro saber até o que falamos para um povo, conforme Deuteronômio capítulo 13. Ele, amado, é o contato. O Senhor Jesus é o nosso contato diante de Deus. Nós não podemos consultar aos espíritos ou aos mortos. Nem quem consulte aos mortos tem, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ali, vantagem diante de Deus, conforme ali Deuteronômio capítulo 18, verso número 11. Ora,
a uma seita. Os mormons, por exemplo, Joseph Smith, em 1823, reconheceu ali, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, homens sobre a terra, seguiu ali com a sua palavra, com o seu jeito, com a sua seita, recebeu visita de várias pessoas, em especial de um homem chamado Moroni, que teria falecido por volta de 420 depois de Cristo. Como é que um homem vai receber visita de um morto, sendo que a palavra do Senhor diz que os mortos não voltarão? E aqui vem um mistério. Tem gente que vê o vô, tem gente que vê o pai, tem gente que vê o tio. Cuidado, repreenda porque isso é um demônio. A palavra do Senhor diz que Satanás é enganador. Agora, se você acha que é seu tio e seu pai, aí é o problema seu. Mas os mortos não tornam. Satanás, ele se traveste de anjo de luz para enganar a muitos. Isso chama-se necromancia. Além de Joseph Smith argumentar que conversou com Pedro, com Tiago, com João, existem muitos testemunhos, amados, através da seita dos mortos, para afirmar ter recebido visitações dos mortos. Para ali, este homem chamado Moroni, é bem possível se comunicar com os falecidos e até mesmo batizar pelos tais. Mas não é assim que a Bíblia relata. O livro, O Mistério Consumado, em suas palavras, na página de, creio eu, 144 a 256, trouxe ali emocionantes palavras, versos, revelações. Mostra, amado, que embora o pastor Roosevelt tenha transposto a cortina da morte, ele ainda está ali dirigido cada aspecto do trabalho da sua colheita. Colhe aquilo que planta. Nós somos sustentados, amados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo. E somos também supervisionados pelo Espírito Santo. Ou você pensa que tudo aquilo que uma pessoa fala dentro da igreja, ela não vai dar conta no dia do juízo? Temos que fazer uso daquilo que nos foi dado, as armas espirituais de Efésios capítulo 6. Não podemos, amado, simplesmente lançar ao léu, querer ser adivinhadores, adivinhando, trazendo o encantamento, a magia, consultando os espíritos, os adivinhadores, os magos, os mágicos. Deuteronômio, no capítulo 18, já fala sobre isso. Temos que seguir a Deus e não os falsos profetas e os falsos ídolos. Há muitos homens e mulheres no Brasil, no mundo, que falam em nome do Senhor, que garantem o que fala, segundo até mesmo a palavra de Deus. Esses terão êxito, bom galardão diante de Deus. Nós não temos que temer a outros deuses. Nós não temos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que pensar que outra situação é maior do que a do Senhor dos Exércitos. Deus fala, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, conforme Êxodo capítulo 20. Ora, vamos mortificar, amado, até mesmo os nossos pensamentos, vamos mortificar aquilo que nós tentamos falar, dizendo que é em nome do Senhor. Vamos ter cuidado ao administrar um povo, a falar com um povo, em nome do Senhor. Nós não podemos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, andar aí segundo as visões do mundo, as impurezas, as imperfeições, a concupiscência errada, a avareza, a idolatria. Nós não podemos andar, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, segundo o mundo. Estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós também temos que reconhecer a astúcia do mundo contra as nossas vidas. A divindade, amado, que está diante de Deus e assentada à tua destra, é Jesus Cristo de Nazaré.
conforme ali Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e Hebreus, capítulo 1. Nós temos que ter cuidado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ninguém, amado, pode nos enganar. Nós não podemos ser presas fáceis para os devoradores do mundo, para homens e mulheres que só pensam em finanças, que vêm com meio de filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens ou o conhecimento deles, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque em Cristo habita, amado, corporalmente até mesmo a plenitude da divindade, conforme Colossenses capítulo 2. Nós somos testemunhas de Deus, o Todo-Poderoso. Ora, nós não podemos dizer que Jesus é parte da divindade. Não, amado, ele é Deus. Deus Filho. Mas ele tem a plenitude da divindade. Deus confirma isso lá em Hebreus, capítulo 1, que fala: assenta-te no teu trono, ó Deus, até que eu, Deus o poderoso, coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Era a coroação de Cristo, porque ele venceu a morte de cruz, ali em Atos dos Apóstolos. Sim, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não somos inferior a nada neste mundo. Temos o Espírito de Deus. Somos homens e mulheres, mestres, doutores, pastores, profetas, missionários. Nós temos, amado, a obra de Deus em nosso coração, mas temos que fazê-la do jeito certo. Não podemos seguir conforme ali as seitas. Não podemos fazer do evangelho uma seita ou uma religião, porque a palavra do Senhor diz que o evangelho é caminho, é verdade e é vida. Jesus falou isso. Saduceu, fariseu, conhece a lei e joga jugo sobre o povo. Ele estava falando com dois religiosos. Nós temos que atender, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao chamado do Espírito Santo. Não podemos seguir as linhas messiânicas da ilusão. Nós não podemos negar que Jesus Cristo, amado, foi um ser humano, ressurreto ao terceiro dia, conforme João capítulo 4, que diz: todo espírito que não confessar Jesus, Cristo de Nazaré, que veio em carne, não é de Deus. Mas este espírito é sim do anticristo. Quem não confessa a Cristo, amado, já está na mão do anticristo, o qual já ouvistes falar, que está no mundo. João capítulo 1, João 1, capítulo 4, fala isso. Essas profecias, amado, tem que ter foco. O foco é levantar, o foco é ajudar, o foco é ensinar, o foco é capacitar, o foco é enviar. Qual é o foco? Porque da mesma maneira que eu planto, eu colho. O foco é quebrar as maldições hereditárias, pronunciadas, confusões armadas. O foco é adorar a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é fiel. Adorar a Deus, porque o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia que vos fala por meio da palavra de Deus, conforme ali Apocalipse capítulo 19. Então nós temos que acreditar em Deus. Nós temos o dom da profecia, sim, conforme ali 1 Coríntios capítulo 12. Somos homens e mulheres de Deus, independente ali das bandeiras das igrejas. Falamos em nome de Jesus Cristo, mas temos que ter cuidado com o que falamos. Nós não podemos, amado, seguir qualquer palavra. Temos que seguir a palavra de Cristo, que Ele advoga por nós. É Ele quem nos dá o alimento diário. Porque por mais que nós venhamos nos esforçar, se nós não tivermos saúde, perecemos. É Ele que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos orienta ao casamento. 1 Timóteo, capítulo 4, fala: proibido o casamento e ordenado a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Não é o alimento que contamina o corpo, conforme Romanos capítulo 14, mas sim o que sai da boca de um homem.
Da boca de um profeta não pode sair qualquer coisa. Nós temos um advogado fiel. Há pessoas, amados, que devem ser despertadas para o perigo de comer a carne, porque já é comprovado pela ciência. Mas há pessoas que ainda comem carne de animais, de caças. Isso é proibido? Não, amado. Está impondo em risco a sua saúde mental, espiritual. São conselhos. Amém? Ali, até mesmo do Conselho de Regime Alimentar, na sua página 382. O Conselho sobre o Regime Alimentar. É um livro. Mas segundo a Bíblia, não. Você não está proibido de nada. Mas há, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma diferença. Bom é não comer carne de porco, mas eu gosto de uma costelinha. Vai lá em Romanos 14, você entendeu o que eu estou falando. Mas há uma objeção, amado, ao casamento da raça branca com a raça preta. Muitas pessoas querem, amado, instituir um apartheid racial no Brasil. Quando fala do pobre, quando fala do negro, cuidado, nós somos todos uma sociedade. Todo mundo tem poder de raciocínio e todo mundo pode ser o que quiser. Eu lembro de um juiz da Suprema Corte, do STF, chamado Joaquim Barbosa, que era negro. Ele não mereceu estar ali? Ele esteve ali. Por méritos, por estudo. Não pode haver diferença ou acepção entre pessoas. Todos devem considerar, amado, que tem o mesmo direito de trazer ali o entendimento aos seus filhos, à sua prole, aquilo que coloca em desvantagem ou vantagem nesta terra. É um direito nosso, é um patrimônio nosso ensinar nossos filhos. Hoje, um pai não pode mais ensinar um filho, porque alguém pode falar que o pai já está tratando mal. Amado, a Bíblia fala no livro de Provérbios, aquele que ama seu filho desde cedo não retém a vara. Não que você vai fazer isso ou aquilo, mas é uma medida de correção. Uma correção simples, uma palavra forte, para mostrar que existe uma hierarquia de pai para filho. Nós temos que entender, amado, nos últimos anos, a igreja sempre e sempre foi retirada da vida da humanidade. Igreja é lugar de ensino, é lugar de ambiente profético, é lugar de ensinamentos. Nós não fazemos como certas seitas que pregam ali a salvação, que nós não obtemos salvação pelo sangue derramado de Jesus. Ora, pelo sangue de Jesus, nós temos o reconhecimento de filhos de Deus, pelo sacrifício da cruz. A Bíblia fala: acautelai-vos dos falsos profetas. Há seitas aí que fala que a graça não vem pelo sangue de Cristo. Ora, a salvação vem por meio de Cristo, sim. Você pode ler de Mateus a Apocalipse e você vai ver se não vem. Então, amado, nós estamos aqui como ovelhas, mas há lobos devoradores, conforme ali até o próprio livro de Mateus, capítulo 7. Lobos devoradores. Certamente o Senhor Jeová, amado, não fará coisa alguma sem que antes seja revelado aos seus profetas. Mas quem são os profetas? Conforme Amós, capítulo 3. Quem são esses que pregam em nome do Senhor? Ora, é aquele que quer ver o bem da humanidade. Da humanidade. É aquele que quer uma nação crescendo. É aquele que quer a edificação da família. É aquele que quer a cura do enfermo. É aquele que quer o crescimento do Espírito de Deus sobre a terra. Não que ele precisa crescer, mas crescer sobre a nação, se fortalecer. Deus, ele é fiel. Alamanta. Entenda esses mistérios e seja chamado de bem-aventurado de Deus. Aleluias! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia. Esse é o segundo módulo, Escola de Profetas. Em nome de Jesus.